A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem aí, que vai ouvir, né? Eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, que é a graça de Deus, ou o que nós chamamos de favor imerecido, que é uma contraproposta também da misericórdia de Deus. Elas são antagônicas em si, mas caminham juntas, né? Não andam separadas. A graça de Deus, na graça de Deus eu recebo aquilo que eu não mereço. Isso é, a salvação, por exemplo, eu não mereço ela. Nada que eu venha fazer vai cumprir um propósito de Deus na minha vida, vai me condicionar para poder ser salvo. A única coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é crer no Evangelho, que, na verdade, até isso é um trabalho do Espírito Santo de inculcar na minha vida e de me convencer de que eu verdadeiramente preciso do Evangelho, de que eu verdadeiramente preciso da salvação. Então, o Espírito Santo trabalha na minha vida, ele trabalhou na sua vida, ele está trabalhando ainda dia e noite para que nós possamos alcançar êxito em nossas vidas. E a misericórdia é quando Deus não me concede aquilo que eu mereço, como a punição, o castigo e coisas do tipo. Uma coisa é certa, tudo aquilo que nós semeamos, né, esse terreno ele é fértil e a gente acaba colhendo, né? Eu quero deixar um texto aqui para que nós possamos meditar nele, que se encontra em Romanos capítulo 5. Eu quero ler o versículo 20, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, a multiforme graça de Deus. A palavra graça, do grego carisma, do latim gratia e do hebraico hesed, e significa exatamente favor imerecido, concedido a Deus a toda a raça humana, todos os homens. Através da graça, o homem é capacitado a compreender e a aceitar e a usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação, isso é, das benesses que Deus tem para cada um de nós, né? Os termos hebraicos, tanto para grego como hebraico, sobre graça, envolvem um certo número de significações na Bíblia. Isso é, veja bem, beleza física, formas graciosas, favor e bondade divino para com os homens, ou não, né, um ser humano para com o outro também, a glória futura, a vida eterna em todo o seu potencial, tudo isso é algo gracioso diante de Deus. Nós sabemos que no geral, definição de graça, pode-se dizer que graça é a dádiva gratuita da generosidade para com alguém que não tem o direito de reclamá-la. Isso é, não tem o direito de dizer eu tenho direitos. É minha por direito. Por exemplo, nós não podemos dizer isso acerca da graça, porque a graça nos foi concedida gratuitamente ou graciosamente quando nós não merecemos. É por isso que ela chama graça, senão ela chamaria lei ou outra coisa. De acordo com as Escrituras, só a graça singular de Deus é que pode assim ser definida. Isso é algo que é generosidade de Deus para com o homem. O homem deveria ter aprendido mais sobre a graça. Nós vemos a graça, a manifestação da graça, nós vamos ver graça de várias formas, sendo durante muito tempo, o período da história do homem, o homem interpretando a graça de forma diferente, graça comum, graça especial, graça preveniente, graça temporária e assim por diante. Graça é graça, mas em todos esses âmbitos a graça ela agiu para convencer o homem, para levar o homem, para salvar o homem do pecado da eternidade. Como nós lemos em Romanos, Paulo traça a partir do versículo 12 até o versículo 20, ele traça um período da perdição do homem a partir de Adão, dizendo que por um homem entrou a ofensa no mundo e essa ofensa passou a todos. Isso é, essa ofensa contaminou a todos. É como um vírus, como nós temos vivido os nossos dias aí, o Covid-19, que uma pessoa se contaminou, entrou no país e aí essa pessoa contaminou outras que contaminaram outras, e nós chegamos a esse patamar de milhares de pessoas que perderam as suas vidas. Exatamente foi assim que aconteceu com o pecado. O pecado ele foi como um vírus mortal que transmitiu para toda a raça humana de uma só vez. Para aqueles que viviam naquele presente momento, no presente século, como para aqueles que estão ainda a nascer. Isso é,
a igreja universal, isso é a igreja de todo o tempo, né? De todos os tempos diante do Senhor. Então, o amor não tem limite nem lei. Com a graça, como a graça tem, o amor pode existir entre iguais, ou pode elevar-se aos que são superiores, ou descer até aqueles que de alguma maneira nos são inferiores. Mas a graça, por sua própria natureza, só tem uma direção a seguir. Flui sempre do superior para os inferiores. Isso é, vem do alto e vem para nós. E vem para que todos nós sejamos salvos. Portanto, nós precisamos compreender que é dom gratuito de Deus para as nossas vidas. Vamos falar um pouco sobre graça em função da lei. O objetivo da graça é salvar o homem do pecado. Aí é aquele pecado que nós já fizemos a citação aqui, que contaminou todos. Não é o pecado que você cometeu ontem, ou hoje de manhã, ou que você está cometendo agora. Nós estamos falando sobre um pecado que Adão cometeu, e Adão, como sendo senhor da terra, representante da raça humana na terra, ele tinha direitos. A terra tinha uma ordem dada sobre ele, ele acabou quebrando essa ordem quando pecou deliberadamente contra o Senhor, e ele contaminando-se, ele contaminou toda a terra. Aí Paulo diz que no plenitude dos tempos veio Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio para abolir a lei no sentido de cumpri-la e transformá-la, né? Não é que a lei acabou, a lei é a que nos separa da selvageria, é a lei que nos separa daqueles que não querem pensar, dos terroristas. Então a lei é boa, Paulo diz que a lei é boa. O homem só conheceu a lei porque ele conheceu o pecado, porque ele pecou. Se ele não conhecesse o pecado, ele não conheceria a lei. A lei ela vem contra o mal. Por exemplo, um cinto de segurança, ele é lei. É exatamente para te proteger, para que se caso acontecer um acidente, qualquer coisa, você esteja protegido com o cinto de segurança. Pode ser que em algum caso ele não te proteja, mas é uma lei. E quando você quebra essa lei, aí você é punido com uma multa severa, e às vezes você reclama, mas essa multa é muito cara, mas a multa é apenas a lei sendo cumprida. Então, da mesma forma, nós não vivemos sobre a lei, não a lei, a antiga lei. Nós vivemos sobre a graça. Ainda que vivemos sobre a graça, nós temos que obedecer às leis. E as leis, elas existem exatamente para restringir, né, o homem. Agora, a graça ela veio para restringir a ação do homem, desse homem pecador, levando o homem a viver nas regiões celestiais em Cristo. Isso é, dando uma oportunidade que ele fosse salvo, que nós fôssemos salvos. A graça, segundo o ensino do apóstolo Paulo, é operada mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dom gratuito de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus tem nos concedido de forma graciosa. Isso é, a lei e a graça de Deus e a lei de Moisés, lembra que a lei de Moisés também é a lei de Deus. Deus dá ali na região do Sinai, leva Moisés até o alto do monte, Moisés passa 40 dias ali escrevendo a lei, na verdade Deus escreve com a sua própria mão, seu próprio punho, seu próprio dedo, a lei, e ele escreve os 10 mandamentos, dos quais surgiriam mais 623 leis morais e cerimoniais que regeriam a nação de Israel, e que de todas essas leis foram tiradas centenas de milhares de leis que nós vivemos hoje, são baseadas nessas leis morais e cerimoniais. A lei, Deus proibindo e exigindo. Eu vou fazer um diferencial entre lei e graça aqui. Tá? Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, ou por intermédio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano agora. Na lei, Deus proíbe e exige. A graça, Deus roga e concede. Lei era ministério de condenação, porque o homem por si só não conseguia ser salvo pela lei. A graça é ministério do perdão, Efésios 1:7. A lei condena, Gálatas 3:10. A graça redime da condenação, Gálatas 3:13. A graça vivifica, João 10:10. A lei mata e a graça vivifica. A lei fecha todas as bocas perante Deus. A graça abre as bocas para louvá-lo. Romanos 10, de 9 a 10. A lei põe uma grande distância de culpa entre o homem e Deus. A graça aproxima de Deus o homem culpado, o homem pecador. Efésios 2:13. A lei diz olho por olho, dente por dente. Êxodo 21, 24.
A graça diz, não resistirás ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5,39. A lei diz, faz e viverás. A graça diz, crê e viverás. Nós vivemos pela fé. Fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. João 5,24. A lei condena totalmente o melhor dos homens. Filipenses 3, de 4 a 9. A graça justifica gratuitamente ao pior dos homens. Independente de qualquer coisa, nós não somos justificados por mérito. É Deus que nos justifica quando nós nos arrependemos. E mesmo esse arrependimento é algo que é dado por Deus por meio do seu Espírito, né, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Nós precisamos compreender que nós, de nós mesmos, não vamos alcançar nada. Temos que permitir Deus falar aos nossos corações e ministrar o seu Espírito sobre nós. A lei condena totalmente o pior dos homens, a graça justifica o pior deles. A lei é um sistema de reprovação. A graça é um sistema de favor, como já diz o próprio texto, Efésios 2, 4 a 5, que diz que graça é favor imerecido. Nós não temos mérito algum, nossa salvação não é meritória. Nada que nós viemos a fazer vai nos salvar. É Deus quem nos salva. Isso é tudo isso. Nós somos eleitos segundo a sua presciência e Ele faz tudo segundo a sua vontade. Deus elege os homens para a salvação baseado na sua graça preveniente ou graça preventiva. Deus prevê aqueles que o servem, que vão servir em todo o tempo. Deus tem o número dos salvos contados, né? Ele sabe todas as coisas e é logicamente que ele está dando uma oportunidade a todos. Não é porque ele tem o número dos salvos contados que ele não está dando uma oportunidade para alguém não ser salvo. Pelo contrário, é porque ele sabe que a oportunidade vai dar e muitas pessoas rejeitarão. Infelizmente, é assim que tem acontecido, né? A lei apedreja a mulher adulta. A graça diz exatamente, nem eu tampouco te condeno, conforme João 8,11. Isso é, a graça salva aquela mulher do apedrejamento. Aquela mulher que foi pega em adultério, os saduceus, os fariseus, aqueles ali hipócritas da lei, né, senhores da lei, mestres da lei, levam ela até Jesus. Jesus estava ali com seus discípulos, eles chegam para Jesus e dizem, mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor nos diz? Jesus abaixou a cabeça, curvou-se, começou a escrever no chão e olhando para eles diz assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele simplesmente foi muito inteligente, usou o amor e ele estava mostrando a graça de Deus naquele momento. Por quê? Se ele dissesse, liberta essa mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que a lei determinava que ela fosse apedrejada. Ela havia sido culpada de pecado. E se ele dissesse, apedreja essa mulher, ele seria culpado porque ele estaria indo contra a lei dos romanos, porque somente Roma poderia determinar a morte de alguém. Então Jesus simplesmente abaixa a sua cabeça e diz, quem não tem pecados atire a primeira pedra. Ele mostra a graça baseada nas suas palavras e ações naquele momento. Quando ele levanta, não havia mais ninguém, todo mundo havia soltado as pedras e ido embora. E ele se aproxima daquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que querem te condenar? Não havia mais ninguém. E ele diz, nem eu tampouco te condeno. Eu te perdoo, vá e não peques mais. Então, ele simplesmente usou a graça de Deus, que muita gente não conseguiu compreender ainda hoje. Muita gente ainda vive pela lei, achando que vai ser salvo por obras, e a obra não salva ninguém. As obras são obrigação de cada um de nós, mas não é mérito salvífico para ninguém. Tá? Portanto, nós precisamos compreender que os termos graça e misericórdia representam dois aspectos do caráter e da atividade de Deus, embora distintos, são correlatos entre si. Graça e misericórdia caminham junto, como eu já disse antes, né? O caminho para o céu não atravessa uma ponte de pedágio, e sim uma ponte livre, a saber, a graça não merecida de Deus em Cristo Jesus. A graça nos encontrou pobretões e vai nos encontrar, vai nos deixar como devedores. Nós não temos como pagar a graça de Deus, aquilo que Deus nos concedeu, que é maravilhosa. A graça, ela é maravilhosa. A misericórdia perdoa, a graça justifica.
Isso é, agora nós vamos fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Lembrando que a misericórdia, Deus não me dá aquilo que eu mereço, né? Enquanto que a graça, Deus me dá aquilo que a misericórdia, Deus não me dá aquilo que mereço, e a graça é Deus me dando aquilo que eu não mereço, é o contrário. Então, a misericórdia remove a culpa e a pena. A graça imputa a justiça, nos torna justos. A misericórdia não nos torna justos. A misericórdia salva do perigo, a graça proporciona uma nova natureza. A misericórdia liberta seu objeto, a graça transforma. Isso, a misericórdia me liberta, mas a graça me transforma em um novo homem, uma nova pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que vai servir ao Senhor com alegria, com diligência. Então, experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria e da qual não somos merecedores. Experimentar a sua misericórdia significa ser preservado do castigo a que se faz jus. Quando Deus nos perdoa o pecado e a culpa, experimentamos sua misericórdia. Quando recebemos o dom da vida, experimentamos a sua graça. A graça é algo incrível, é algo maravilhoso, é algo que somente Deus pode nos conceder. Nós não vamos alcançar a graça sozinhos. Para nós encerrarmos quero só contar uma pequena história para você. Uma história interessante acerca da graça de Deus. A graça é algo incrível, maravilhosa mesmo. Uma certa criança, muito peralta, né, arteira, na escola, pobre, muito pobre na verdade, o professor sempre via ela, sempre começou a analisar aquela criança. Vendo como aquela criança era muito dinâmica dentro da sala, né? Ela também era dinâmica, mas ao mesmo tempo ela era muito arteira, muito peralta, fazia muita bagunça, brigava com os coleguinhas, aprontava, e o professor colocava de castigo, e nada mudava. E aquele professor sempre analisando aquela criança, ele estava sempre limpinho, mas havia um tênis no pé dele que estava rasgado, e o professor ficou ali com um sentimento, né, com aquele garoto, e resolveu ajudá-lo. Então o professor simplesmente, um dia após a aula, à tarde, ele vai até a casa daquela criança estava jogando bola num campinho próximo de casa, e ali aquela criança, quando viu o professor, entrou em desespero, porque ele não sabia o que ia acontecer, porque como ele fazia muita bagunça na sala de aula, o professor provavelmente estava vindo agora na casa dele para conversar com os pais, e ele agora ia tomar aquela famosa surra, né? Seria punido pelo pai por causa que o professor falaria algo a respeito dele. Então simplesmente ele, num ato de desespero, ele pega uma pedra, joga no professor, acerta bem na testa do professor, o professor cai no meio da poeira, fica ali, né, meio que atordoado, os vizinhos correm para poder socorrer aquele professor, e aquela criança sai correndo, entra para dentro de casa, topa com o pai no portão e diz para o pai assim, o pai pergunta, o que foi que aconteceu? Ele falou, não pai, o senhor pode resolver que depois eu te conto. Correu para dentro. E aí o pai já sabia que a criança tinha feito algo de errado. Então aquele professor veio, estava com um embrulho debaixo do braço, ele chega na casa daquele homem e procura pelo menino. O homem viu que o menino provavelmente era o autor daquela pedrada, e o pai vai, senta para conversar com ele, não precisa se preocupar, nós vamos pagar as despesas médicas, eu não tenho dinheiro aqui agora, mas eu vou dar um jeito de pagar as despesas médicas, nós vamos cuidar do senhor. Ele, não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para trazer um presente para o seu filho, um par de tênis para ele, porque eu vi que ele está precisando desse par de tênis. E o pai da criança, sabendo que a criança havia feito toda aquela arte, fazendo todas as bagunças que ele fazia, de tudo quanto ele era ruim na verdade, o pai disse, mas eu não estou entendendo. Ele acabou de tacar uma pedra em você, ele perturba suas aulas e você vem trazer um presente, ele não merece esse presente. E o professor disse para ele não merece, mas ele precisa. E entregou o presente. Portanto, é isso. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós somos essa criança que fizemos tudo de errado. E nós não merecemos a graça de Deus. Mas a graça de Deus veio até nós gratuitamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso é importante nós compreendermos. Amém? Então, receba a graça de Deus, abrace essa graça. E saiba que a graça é o mecanismo que Deus permitiu que nos alcançasse. É a graça que nos justifica por meio da fé e é que nos salva. Portanto, creia em Jesus Cristo. Se você ainda não crê,
creia em Jesus Cristo, faça com Ele uma aliança e receba o melhor que a graça te oferece. Que Deus te abençoe e fica aí ligado aí, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha lá e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e faça com que esse canal cresça, né? Ele é um canal que é exatamente para poder falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus para cada um de vocês, para cada um de todos, para todos nós, na verdade. Que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço em nome de Jesus.